que vocês podem perguntar, acrescentar, colocar algo durante os slides, mas eu percebo que a maioria fica meio acanhada de falar, não sei se é por conta da gravação. Então, quando terminar a gravação, a gente pode dialogar um pouco sobre o que a gente viu antes da gente fazer a oração final e encerrar, tá bom? Não vão para casa com dúvida, com pergunta ou com coisas que podem ser acrescidas à palavra, tá bom? Nós estamos estudando os ministérios do Antigo Testamento, já estudamos sobre profeta, levita, sacerdote, juiz, e hoje vamos falar um pouco sobre os reis, que foi um ministério, como nós falamos, quarta-feira passada, que o povo pediu, né? Nessa época, quem era o juiz e liderava o povo de Israel era um profeta chamado Samuel, que também era juiz e também era da tribo de Levi. Ele não exercia plenamente sacerdócio, mas exercia funções de sacerdote. Como eu falei com vocês, ele sacrificava animais, pedia perdão pelo povo. Então ele tinha esse conjunto de funções. E quando Samuel ele vai ficando velhinho, o povo ele pede um rei. E eu coloquei esse texto aqui, que foi o texto que se fala sobre isso, está escrito: então todos os anciãos de Israel, 1 Samuel capítulo 8, você pode abrir a sua Bíblia se quiser, porque vai ficar melhor para você visualizar. Todos os anciãos se congregaram de Israel, vieram a Samuel em Ramá e disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Então, nós falamos um pouquinho quarta passada sobre isso, para fazer uma introdução. E quando Samuel ouve isso, ele busca a Deus e tem uma resposta de Deus. Ele não se agrada desse pedido do povo. Ele já estava instituindo os filhos como juízes, mas os filhos dele não estavam andando nos caminhos do Senhor. E o povo pede para ficar semelhante às outras nações. Deus cede a eles esse pedido. Nós lemos esse texto de 1 Samuel, no capítulo 8. E lá em 1 Samuel capítulo 8, nós lemos ele todo, quarta-feira passada. Nós vimos que Deus ele fala com Samuel aquilo que o povo iria sofrer por pedir um rei. Ele explica e diz que aquele rei iria oprimir as pessoas, que ele iria se sentir dono das terras das pessoas e das pessoas. Ele ia ordenar que pessoas trabalhassem para ele, servissem a ele, como se fossem escravos dele. Mas ainda assim o povo quer que aconteça e pede, e assim Deus dá a eles um rei. Nesse período de reis, irmãos, continuaram existindo juízes. Eu trouxe aqui para vocês, então, o rei Davi tem juízes, o reino depois que fica dividido, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, e depois que eles voltam do exílio, eles mantiveram juízes. Por quê? O rei que comandava toda a nação de Israel, depois foi dividido, vou passar para vocês, mas eles instituíam pessoas para cuidar de toda a população em pequenos, como se fossem pequenos vilarejos, em pequenas cidades distantes daquele lugar que o rei estava. Então, os profetas continuaram existindo, os juízes continuaram existindo, mas passou a existir um rei que começou a comandar Israel e ter toda aquela função que nós vimos na quarta-feira passada, né? Os reis, eles principalmente tinham uma função de proteção para Israel. A principal função dos reis era essa. Eles construíam exércitos, levantavam homens para formar exércitos e lutavam contra as nações vizinhas que queriam dominar Israel. Então a função maior deles era essa, e para julgar o povo dentro da nação, os juízes permaneceram fazendo isso. Então os juízes eles continuaram exercendo aquela questão de exercer juízo sobre famílias, quando uma pessoa se desentendia com outra, quando alguém precisava de um conselho, de uma ajuda. Eles continuaram com os juízes, mas os reis estavam mais ali para lutar contra as nações vizinhas que tentavam dominar Israel. Então ficou um pouco dessa maneira. E como foi? O primeiro rei foi Saul. O rei Saul, ele esquece um pouco da função dele, se afasta dos caminhos do Senhor, e no momento de uma guerra ele acaba fazendo um sacrifício. Saul ele não era da tribo de Levi, e ele faz um sacrifício que era a função do sacerdócio de uma parte da tribo de Levi, como nós estudamos anteriormente.
E por conta disso, da desobediência, da desonra, Saul avisa ele que Deus iria escolher um outro rei, e a partir daí Deus escolheu Davi. E aqui foi o reino que é chamado o Reino Unido de Israel. Então Israel ele passou a ser uma nação com um rei, existia um reinado, e todo Israel só teve um rei, um único rei, até Salomão. Depois de Salomão, a divisão entre ele, a maneira de Salomão reinar, oprimindo o povo, foi tão grande que aconteceu uma divisão no reino. Eu trouxe aqui, irmãos, mais uma reflexão. Se a gente fosse estudar detalhado sobre reis, ia realmente demorar muito. A gente ia precisar ficar no mínimo 4 horas sentado estudando, detalhando muita coisa. Então, eu trouxe mais um resumo para vocês, para a gente ir em busca do que o Novo Testamento traz para a gente. Trouxe mais algumas informações para a gente entender um pouco mais do Novo Testamento para nós. Então, Israel ele ficou com 10 tribos, e quem liderou primeiramente foi Jeroboão e foi até Oséias. E a tribo de Judá se juntou com a de Benjamim, que ficou com esse nome, tribo de Judá, todas as vezes que se falava no Antigo Testamento, depois de Salomão, tribo de Judá, era a tribo de Judá com Benjamim. A descendência de Davi, porque Deus tinha prometido a Davi que nunca faltaria rei. Era uma profecia já para Jesus, que veio da tribo de Judá, que veio de Davi. Mas Deus cumpriu também plenamente isso que prometeu. Então, sempre houve da descendência de Davi ali reis. E ficou de Roboão até o rei Zedequias. O reino de Israel era essa parte toda azul aqui, olha, irmãos. Quando o reino se divide, olha como é que fica. Começa a existir, sempre houve, em Israel, essa questão de outras nações tentarem invadir Israel. Israel, meus irmãos, é uma nação, sempre foi muito rica. Quando Deus prometeu e disse que seria uma nação que iria manar leite e mel, é uma grande verdade. Tudo que se planta, que se tem ali, é muito rico. Eu tenho acompanhado alguns sites, até no Instagram, que mostram algumas coisas de Israel. É impressionante de se ver, irmãos. Frutas, coisas que você olha, e quando fala lá no Antigo Testamento que Josué vai, quando volta com os cachos de uvas, assusta, que cachos de uvas gigantes são esses. Então, lá realmente é tudo muito rico. É uma nação, pessoas muito inteligentes até hoje. De lá se nasce muita coisa de descobertas científicas e tantas coisas assim grandiosas. Deus tem algo muito grande realmente com aquele povo. Então, quando se dividiu o reino, eles perderam para nações vizinhas muita terra. E o que aconteceu? Depois desse período aí, passou a existir Israel ficar dominada por outras nações. Então, aqui de 587 a.C., até daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, em 1900 e pouco, é quando Israel passa a ser um estado, foi dominado por outras nações, por conta da rebeldia do povo. Então, Israel passou a ter reis de outras nações. Eles não tiveram mais reis deles, mas reis de outras nações conquistavam Israel e passaram a manter Israel como escravo, por conta do pecado, da desobediência, da idolatria, de se afastar de Deus. E isso foi o que o povo de Deus viveu. E é o que Deus não quer que a gente viva. Que fique debaixo de opressões. Deus quer nos ver livres plenamente. Hoje é um dia que se fala de liberdade, A gente está comemorando 200 anos de independência, de liberdade. O Brasil deixou de ser dominado por Portugal 200 anos atrás, comemorando hoje. A gente está falando disso aqui. Então, eles foram dominados pelos babilônios, pelos persas, gregos, romanos. Romanos foi na época, vou voltar aqui para mostrar para vocês. Romanos foi na época de Jesus, 63 a.C., até mais ou menos 313 depois de Cristo. Os romanos dominaram Israel. Então, Israel ela ficou sendo dominada por muitas nações. Domínio bizantino, árabe, latino, mameluco, otomano e britânico. Então, Israel foi dominada por todas essas nações. Veja o que acontece com o povo de Israel. E todos esses domínios sobre Israel, quando Israel é dominado, muitos deles, a perseguição, a violência contra o povo de Deus,
E você conhece muitas histórias. O que é que aconteceu com esse povo? A mistura com outras nações. Deus queria um povo puro e separado, não porque Deus queria um único povo, mas Deus queria um povo puro, separado, para abençoar todas as outras nações. E todas essas nações que dominaram Israel, levaram a influência deles para Israel. Israel recebeu influência de todos esses povos, em todos os sentidos, inclusive na idolatria. Então eles passaram por essas influências, por toda essa violência. E Israel, o povo judeu, o povo de Israel, se espalhou por todos os povos desse período de perseguição. E o que é que acontece? Em 1948 se instala o reino de Israel. Ele é proclamado no dia 14 de maio de 1948. Eu trouxe só um resumo um pouquinho assim da história de Israel aqui pra gente. E menos de 24 horas depois que eles conseguem ser livres do domínio britânico, 5 países se unem para invadir e dominar Israel. Menos de 24 horas depois. Então, no dia 14 de maio, é proclamado o Estado de Israel. Eles conseguem vencer. E no dia 15, começa a invasão desse mesmo ano, desse mesmo dia, menos de 24 horas. E aqui eu coloquei os nomes: Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. Eles se uniram para tentar tomar posse de Israel. É uma nação, sempre foi uma nação muito cobiçada. Até hoje, nós vemos aí os anúncios o tempo todo falando das guerras em Israel. As pessoas querem dominar Israel. É um lugar muito rico. As pessoas querem aquela nação. Foram criadas as forças de defesa de Israel e eles lutaram para manter a independência deles até julho de 1949. Foram 15 meses lutando. Israel, que viveu escravo por todo esse período, eles passaram 15 meses lutando para manter a independência deles e conseguir vencer essas 5 nações. E venceram. E passaram a ser um país independente. Passaram a ser a nação de Israel. Então, ali no dia 25 de janeiro de 49, houve eleições nacionais, quase 85% dos eleitores ali votaram. Os 2 principais homens que estavam à frente daquela guerra foram colocados como primeiro-ministro de Israel, o primeiro presidente. E nesse mesmo ano, Israel foi colocado como membro das Nações Unidas. Foi aceito como um país independente, Então, contando um pouquinho da história de Israel, bem resumida mesmo, bem resumida. Eu deixei aqui, tem um endereço aqui, se você entrasse na internet, Consulado Geral de Israel em São Paulo, lá tem muita coisa, resumos de muita coisa sobre a história de Israel, o que Israel viveu e detalhes em cada um desses domínios. Tem um pouco de detalhe do que eles vivenciaram, do que foi levado de cultura, tem algumas coisas interessantes lá, se alguém tiver interesse de pesquisar. Bom, e o que é que acontece? Essa região aqui mais clara é Israel, e aqui, essa parte aqui, são as áreas de maiores conflitos, próximo, Israel está com essa parte hoje. Eu vou mostrar o mapa novo. Então, a criação de Israel, houve sempre guerras. Os palestinos lutam muito ali naquela área para tentar dominar toda essa área de Israel, e eles foram conseguindo retirar toda essa opressão. E tem ainda o que vocês veem muito na televisão, a gente ouve muito falar da faixa de Gaza, esse pedacinho aqui, e existe toda essa região da Palestina aqui que tenta invadir Israel, e vocês veem essas notícias constantemente, de guerras, invasões, e Israel tem um sistema de defesa assim impressionante. Eu vi algumas gravações alguns dias atrás. Eles lançam bombas e o sistema de defesa lança a bomba e estoura os mísseis no ar antes de chegar em terra de Israel. É muito lindo assim o poder que Deus derramou ali. Israel hoje está dessa maneira, mais ou menos aqui, o Israel atual. Essa parte amarela é Israel. Olha Jerusalém, onde é que fica aqui. Um pedacinho dentro de Israel, assim, quase. Então eles fazem de tudo para pegar, estão aqui ao redor, lutando contra. Aqueles países que lutaram para tentar dominar Israel são os países mais próximos. Eu mostrei para vocês: o Líbano, Síria, Jordânia, Egito e a Arábia Saudita também aqui, depois da Jordânia. Então todos esses países se uniram para tentar
tomar esse pedacinho rico de Israel, mas não conseguiram. Israel está independente até hoje, está lá, né? E eles vivem uma organização com primeiro-ministro, tem todo um grupo de homens ali que comandam o país. Teve um líder que ficou muitos anos, saiu agora, estão em diversos outros conflitos lá. Mas quando a gente estuda e conhece um pouco da história de Israel, vai avaliar, a gente começa a entender. Muitos chamam de Israel o relógio do mundo, né? O que acontece com Israel, a gente vê sinais do que o Senhor quer para todo o mundo, do que Deus quer para todas as populações do mundo. E é interessante a gente buscar conhecer um pouquinho. Eu trouxe um pouco resumido aqui para a gente sobre as dispensações, porque nós estudamos, e eu quero só fazer um resumo. Estudiosos teólogos, eles usam muito esse termo e essas classificações. Se você quiser me interromper, falar alguma coisa, levanta a mão e fala. Senão no final a gente está observando vocês, se quiserem falar, fica à vontade, né? Considerada a primeira dispensação de existência do ser humano é chamada inocência ou edênica, porque fala sobre Adão e Eva. Começou no início da criação, né, quando se criou Adão e Eva no jardim do Éden, e terminou quando saiu desse jardim. Então é chamada de edênica, o período que viveu dentro do Éden. É a primeira dispensação. Foi chamada de dispensação da inocência. Vivia no jardim. Depois dessa época veio o período chamado período da consciência ou adâmica. Começou com a expulsão do casal do jardim e terminou no dilúvio. Mais ou menos, os estudiosos dizem que foi mais ou menos 1656 anos que durou esse período dessa dispensação. A dispensação 3, chamada de governo humano ou noética, foi o período de Noé, quando Noé e a família descem do dilúvio ali e começam, né, um novo povo, e termina com a destruição da Torre de Babel. É a divisão dos tempos que os estudiosos teólogos chamam, né? Diz que durou mais ou menos 427 anos, por aí. A quarta dispensação é chamada patriarcal ou abraâmica, que é quando Deus chama Abraão e vem com toda aquela descendência que nós estudamos aqui, quando falamos sobre as funções do Antigo Testamento. Nós estudamos sobre essas coisas aqui, né? Diz que durou mais ou menos 430 anos também. Ele começa com o chamado de Abrão, que não chamamos de Abraão, e termina com a promulgação da lei no Sinai. Então, até Deus dá a lei para aquele povo. Esse período se chama de período patriarcal abraâmica, que são os patriarcas. Se vocês já ouviram falar, tem algumas igrejas hoje evangélicas que estão instituindo patriarcas agora, colocando esses nomes. Alguns usam muito desses nomes do Antigo Testamento. Então, quando você estuda aqui, que você está ouvindo alguma coisa, uma pregação, esse é patriarca, de onde eu vi esse nome? Ninguém tirou isso daqui. Então, queremos ser algo de lá do Antigo Testamento. Abraão, Isaac e Jacó são chamados patriarcas da fé, os primeiros pais da fé, porque foram eles que foram chamados por Deus ali no começo da história, né? E aí teve José ali no Egito, que teve destaque, e depois Moisés. Então, quando Moisés ele traz a lei ali no Monte Sinai para o povo e mostra a lei, os mandamentos, ali começa uma outra dispensação que dizem ter durado entre 1430 anos até 1700 anos. É a chamada dispensação da lei mosaica. Deus deu a lei para o povo viver. Deus disse assim: eu quero que vocês vivam assim, assim e assim. Não quero que façam isso, isso e isso. Foi nesse período que começou as ordenanças de Deus, porque Deus chama Abraão e as pessoas iam vivendo com o que sentiam de viver. Eu quero isso, eu quero aquilo, até aqui. Quando chega aqui, Deus diz: Deus diz, eu quero que o povo viva dessa maneira. Aí Deus traz a orientação, né? E essa dispensação, que é a quinta dispensação, é chamada de lei mosaica, começa quando Moisés dá a lei e termina com o sacrifício de Jesus na cruz. Quando Jesus se sacrifica na cruz por todos nós, esse período considerado de período da lei, ele é terminado e começa a dispensação que estamos vivendo agora, que é a dispensação da graça. Glória a Deus.
ou chamada de eclesiástica. Começa com a ressurreição de Jesus na cruz. Então, o período que nós estamos vivendo hoje, e a gente vai estar estudando a partir de agora, essa questão da graça de Deus, como é que Deus nos chama nesse período da graça, o que é que Ele espera de nós, como Ele nos capacita, a gente vai estar estudando. Trouxemos todo esse chamado aí do Antigo Testamento, porque ia ser muito importante para a gente ter compreensão das coisas que Deus fala com a gente aqui no Novo, né? O que Ele quer para a gente hoje, como Ele quer que a gente viva, como a gente sirva ali. O término dessa dispensação será com a volta de Jesus no arrebatamento. E aí alguns dizem que vai existir uma outra dispensação, que já é um outro estudo, né? Que se tem estudo sobre escatologia, algumas outras coisas, que fala sobre o julgamento que vai ter o milênio, a perseguição vai ser como. Então se fala da existência aí desse outro período, mas a gente vai parar por aqui e falar só isso. O tempo de uma corrida de mais ou menos 1994 anos. Nós estamos em 2022, menos os 33 anos de vida de Jesus, mais ou menos 5 anos, porque se diz que os registros do Novo foi assim, Jesus já tinha 5 anos quando registrou, a partir de hoje, depois de Cristo, tem uma diferenciação assim, mais ou menos de 5 anos. Então, nós temos mais ou menos já 1994 anos, uma média de período da graça, com o Espírito Santo liberado para todos nós. Amém? E aí eu trouxe aqui, irmãos, um pouco sobre o Novo Testamento, sobre reis. Nós falamos sobre reis. Eu falei bem resumidamente assim mesmo do Antigo Testamento, só para trazer um pouco de reflexão, mas aqui agora o que tem de mais importante para nós. No Antigo Testamento tem uma profecia diversas sobre um novo rei que iria chegar, né? Jeremias 23:5 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará juízo e justiça na terra. Então, no Antigo Testamento, ele traz as profecias dizendo que Jesus seria rei, né? E da descendência ali de Davi. No Novo Testamento também existe um registro sobre o reino das trevas. O Novo Testamento fala sobre isso e nós precisamos conhecer esse reino, porque nós precisamos combater contra esse reino. E se precisamos combater contra um reino, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Porque nós temos um inimigo que somos nós mesmos, às vezes, o nosso eu, o nosso desejo, a nossa carne. O pecado também é nosso inimigo, mas existe um inimigo que tem um reino e ele chama Satanás. Mateus 12:26, Jesus ele está ali expulsando demônios, e as pessoas dizem que ele estava expulsando demônios pelo poder de outro demônio. E Jesus responde assim: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como vai subsistir, pois, o seu reino? Então Jesus ele diz que ele tem um reino, ele é o líder desse reino. Jesus fala sobre isso, foi a palavra de Jesus. Então existe um reino nessa terra, que é o reino de Satanás. Lá está registrado no Novo Testamento, em João 14:30, que já não falarei muito convosco, fala de Jesus, porque se aproximou o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Diferença desse líder desse reino, ele não é chamado de rei, ele é chamado de príncipe. Ele não tem essa autoridade, ele é chamado de príncipe. Jesus chama ele de príncipe e aí traz uma característica: não tem nada nele semelhante a Jesus, mas totalmente contrário ao nosso Jesus. A gente precisa conhecer um pouco dele. Jesus retira a sua autoridade. Eu entendo, irmãos, que Deus ali no Éden dá uma autoridade para Adão. E quando Adão e Eva erram ali, desobedecendo, seguindo um conselho de Satanás, Satanás recebe uma autoridade. Ele tinha poder, muito poder, mas ele recebe uma autoridade. Só que Jesus ele retira essa autoridade que Satanás tinha. Jesus tira e tirou essa autoridade. João 12:31 diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus ele tira esse termo expulso. Ele já saiu da terra? Não, mas esse termo expulso o príncipe é que ele não teria mais a autoridade que ele tinha antes.
aquela autoridade, porque poder ainda tem. Mas a autoridade que ele tinha foi tirada dele, porque Jesus tomou essa autoridade. E diz em João 16, 11 que ele diz assim: já o príncipe deste mundo está julgado. Então ele já julgou. Satanás já foi julgado pela vida de Jesus. O que Jesus viveu e fez já julgou a Satanás e todo o poder das trevas. Então ele ainda tem poder, mas não tem mais autoridade. Esse reino das trevas, ele tem principados, potestades, príncipes e anjos sob a sua liderança. Então existe um líder e existem poderes diferentes. A gente não vai estudar aqui sobre o reino das trevas, a gente não vai fazer um detalhe sobre quem é Satanás, como foi no começo, tudo. A gente está falando sobre reino, eu acho importante falar um pouquinho sobre isso para a gente. Efésios 6,12 diz que nós lutamos e devemos lutar contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que existe uma organização nesse reino das trevas. E que nós devemos lutar contra essa organização. Como é que você vai lutar e eu contra uma organização que a gente não conhece nada? A gente precisa buscar conhecer. Isso só uma reflexão e me instigar aqui que nós precisamos estudar sobre isso e conhecer. Porque, querendo ou não, vamos lutar contra eles. Eles vão lutar contra nós. Eles vão lutar contra nós. E nós escolhemos lutar ou apanhar. Tem que lutar, já está no ringue. Nós já estamos em um ringue. Agora, vai haver uma diferença. A gente vai para um ringue tendo a certeza de que vai ganhar. Amém? Porque ele já foi derrotado. Agora, nós só somos derrotados se não aceitarmos a plena direção do Senhor. Porque Jesus já o derrotou. Lembra que a gente leu agora que ele já foi julgado? Ele já foi julgado. Esse reino das trevas, Satanás e seus súditos, eles influenciam pessoas que não buscam a Jesus. Eles têm liberdade para atuar pela desobediência. Olha o que o texto de Efésios 2 diz para nós. Em que no outro tempo vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, irmãos, quando as pessoas vivem em desobediência à palavra, quem está dizendo isso é a palavra, olha o que a Bíblia está dizendo. As pessoas que vivem desobedecendo a palavra de Deus, elas estão vivendo sobre uma influência. Andam segundo o curso do mundo e segundo quem? O príncipe das potestades do ar. Então, ele opera nos filhos da desobediência. Então, o que é que acontece? Quando alguém vive em desobediência, ele vai ser usado pelas trevas. Então, muitas vezes, por isso que está em Efésios 6, que a gente leu agora, que não lutamos contra a carne e sangue. Todas as vezes que temos um conflito muito grande com alguém, e esse alguém não tem o Senhor, tem alguém junto com essa pessoa, influenciando essa pessoa para nos atingir. E temos que ter esse entendimento. Porque não adianta a gente lutar contra alguém. Não devemos lutar contra a carne e sangue. Amém? Outro reino que é dito no Novo Testamento é sobre o reino humano. Existem reinados humanos na terra. Está registrado no Novo Testamento e a gente precisa ter esse entendimento. Governantes deste mundo. A palavra de Deus diz que devemos orar por eles. 1 Timóteo 2:2, nós lemos hoje de manhã. Peça que sejam feitas orações, pedidos, súplicas, ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que exercem autoridade, para que possamos viver uma vida calma, pacífica e com dedicação a Deus e respeito aos outros. Então, o que é que o Senhor quer? O Senhor quer que as pessoas que reinem sobre nós
que tem autoridade sobre nós no mundo. Nós oramos hoje de manhã com relação a isso aqui. Então, todo o poder executivo, legislativo, judiciário, de segurança do nosso país, eles devem fazer o quê? Atuar com dedicação a Deus e respeito às outras pessoas. Todos os reis humanos, líderes humanos, aí a gente vai dizer aqui quais são os líderes que existem no nosso país: presidente, senador, deputados, governadores, prefeito, vereador, juízes, desembargadores, o que mais, gente? Policiais, exército, marinha. São pessoas que exercem liderança, exercem proteção. Qual é a função dessas pessoas? Atuarem para com respeito às outras pessoas, se dedicarem às outras pessoas, se dedicarem a Deus, e para que possa promover paz, calma nas nossas vidas para com o povo. Então nós temos que ter essa oração. Orar pela... Quando você dá continuidade desse texto, em 1 Timóteo, capítulo 2, se você puder ir lá, é bom. Lá diz assim, ó, no versículo 3 até o 6, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus. 1 Timóteo 2, eu estou no versículo 3, tá bom? E isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso aqui que nós falamos, ó, as orações para com essas pessoas. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Então Deus quer que a gente ore para essas pessoas para elas serem salvas. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí tem a verdade, porém, que Deus quer que a gente ore para que eles recebam. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então Deus quer que a gente preste esse testemunho, que a gente ore por essas pessoas, para que elas encontrem e reconheçam que só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Então, o que é que Deus quer? Que essas lideranças que existem no nosso país e em cada lugar do mundo, que eles reconheçam que existe quantos deuses? Um. E o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem de Deus. Então, Deus quer que a gente ore por isso. E Deus quer líderes lá, líderes na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Deus quer líderes cristãos. É vontade dele, está escrito aqui. Deus quer que eles reconheçam isso. Deus quer isso, está na palavra. Então nós temos que orar por isso. Que Deus levante pessoas assim, para liderar meu povo. E aqueles que estão liderando, que acreditam em diversos deuses, que fazem diversos tipos de coisas que não é a vontade de Deus, o Senhor quer que a gente ore por eles. Amém? Vamos lá, a gente está encerrando. Devemos respeitar e obedecer. Romanos 13 fala sobre isso. A gente tem que respeitar essas autoridades, porque é Deus que levantou e Deus vai usar a autoridade para fazer algo sobre a nação. Existe também um reino, que eu coloquei entre aspas aqui, reino humano. 1 Coríntios 2, vai lá por favor, nós vamos estar lendo esse texto. 1 Coríntios capítulo 2, deixa eu ver. Desejam ter domínio sobre si mesmos, sobre as outras pessoas, têm dificuldade de serem liderados e agem contrariando a vontade de Deus. Preste atenção nisso. Nós falamos sobre os reis, nós não detalhamos sobre os reis, mas os reis, nós lembramos lá em 1 Samuel capítulo 8, que eles queriam ter domínio sobre o povo. Vocês lembram disso? Que a gente leu quarta passada, falamos hoje de novo. 1 Samuel capítulo 8. Deus avisou, os reis vão querer ter domínio sobre vocês. E o que é que acontece muitas vezes com nós, conosco, comigo, com você, com as pessoas? Muitas vezes nós não queremos ser liderados por Deus, como aquele povo não queria. Deus falou para Samuel ficou chateado, diz assim: não se entristeça, não se chateie, porque o povo não rejeitou a ti para liderar eles, está rejeitando a mim. Foi isso que Deus falou. Então, muitas vezes, quando nós rejeitamos a vontade plena de Deus e a direção de Deus, nós estamos agindo como se nós fôssemos reis. Porque queremos ter domínio pleno sobre nossa vida e vida de outras pessoas. Lá em 1 Coríntios, está aí o texto, capítulo 2, verso 6 diz assim: entretanto,
expomos sabedoria entre experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então Deus manda Jesus para ser aceito entre os povos. O povo fez, a gente não quer esse rei. Nós queremos continuar reinando da nossa maneira. E como eles queriam reinar da própria maneira deles, o que foi que eles fizeram? Mataram Jesus. Então, às vezes, o que é que acontece? Existem reinos humanos, as pessoas que querem dominar os povos, dominar as pessoas. A gente tem visto isso aí, né? Algumas coisas acontecendo. Prende alguém, faz outra coisa contra alguém, porque a pessoa não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de falar. Se sentem donos, como se fossem reis. Muitas pessoas querem dominar, não querem deixar a gente ter liberdade de uma coisa, de outra, não querem que a gente... Por quê? Porque eles querem viver essa vontade de domínio, não querem receber a liderança do Senhor. Não querem a liderança de Deus. Nós precisamos aceitar a liderança de Deus para viver, trabalhar e servir uns aos outros, pelo crescimento dos outros. Existem esses reinos que Deus chama aí de poderosos desse século, são os príncipes desse mundo. Então, olha a situação. Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. Alguma das traduções desse texto aqui chama essas pessoas de poderosas desse mundo de príncipes deste mundo. Então, quando alguém não aceita a liderança do Senhor e quer viver somente segundo a sua própria vontade, é chamado de príncipes desse mundo. Está nos colocando o ser humano à semelhança da desobediência de Satanás. Só que Satanás, quando ele desobedeceu a Deus, ele não teve direito de perdão. Eu e você temos. Glória a Deus, obrigada. Tem que dizer isso, né? Glória a Deus, obrigada, Senhor. Porque Deus, ele nos dá o direito de perdão, de restauração, de ser renovado, de ser aceito mais uma vez. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia? Glória a Deus. Deixa eu ver isso aqui. O reino de Deus. Olha, irmãos, o reino de Deus, eu não trouxe um estudo sobre o reino de Deus. Foi só uma reflexão. Tem muita coisa aí sobre o reino de Deus, tá? Ele é espiritual. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos iriam pelejar por mim, mas para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é aqui. Então Jesus diz assim, meu reino não é esse reino da terra. Eles me queriam, alguns deles me queriam como rei aqui. Eles achavam que eu ia ser um rei como Davi, para lutar contra as outras nações. Eu não vim para isso. Eu vim para lutar contra o reino das trevas e libertar as pessoas delas mesmas e levá-las para Deus. Então, Jesus falou, meu reino não é desse mundo, é espiritual. Ele chega a nós pela autoridade e poder de Jesus sobre as trevas. Olha o que Jesus disse. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, se Jesus ele dá autoridade, ele recebeu essa autoridade e dá para nós. Se nós temos autoridade sobre forças malignas, nós estamos recebendo o reino de Deus. Glória a Jesus por isso. Então, nós já estamos vivendo o reino de Deus, né? Jesus, ele é o rei deste reino. E é dito lá em Apocalipse 17:14. Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus recebe não só poder, mas autoridade. Que a autoridade é diferente de poder. Então Jesus retirou a autoridade que Satanás tinha recebido de Adão. Ele retira a autoridade que ele tinha recebido e dá para nós. Nós recebemos a autoridade de reis dessa terra no lugar que Satanás tinha recebido da mão de Adão. As bases iniciais para entrar nesse reino, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está próximo ao reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, quais são as bases iniciais para fazer parte desse reino de Deus na terra? Esse reino espiritual e que precisa ser trazido para o reino físico? Ter arrependimento. Crer em Jesus como meu Senhor e Salvador. É a base. Sem isso não tem como estar participando desse reino. Quando nós entramos nesse reino crendo em Jesus, o que é que acontece? Nova vida. Jesus conversa com Nicodemos e diz, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, você tem que nascer de novo para vir. Você tem que crer em mim, declarar para o mundo que crê em mim, seja batizado, porque assim você vai nascer na água. Deixe o Espírito Santo viver dentro de você plenamente, deixe ele te encher. Assim você vai entrar no reino de Deus, viver o reino de Deus nessa terra, trazer o reino de Deus para as pessoas nessa terra. É a maneira que nós temos. E Jesus nos transporta para esse reino. Ele nos arranca do reino das trevas e nos leva para o reino da luz. Então, lembra que nós vimos quando a pessoa não crê em Jesus e vive em desobediência, está participando do reino das trevas. Aí o que a palavra de Deus diz lá em Colossenses 12:13? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos, capacitados para participar das heranças dos santos da luz, o qual nos retirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse reino de Deus é chamado de reino de amor. Glória a Deus por isso. E ele produz em nós, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos tristes, quando nós estamos abatidos, quando nós não temos paz, precisamos lembrar que o Espírito Santo vai produzir em nós justiça, paz e alegria, porque dessas coisas é feita esse reino que nós somos transportados, tirados das trevas e lançados para ele. Vamos clamar. Eu participo desse reino, eu quero receber paz, alegria e justiça. E o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Esse poder se refere a viver uma prática. Viver essa prática desse poder. 1 Coríntios 4:20. Ele nos honra como reis. Então, lá em Apocalipse diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para sempre. Amém. Então ele faz de nós reis. Aquela autoridade que ele recebeu de rei, ele entrega a mim e a você. Nós passamos a ser reis e sacerdotes. Ele deseja que reinemos, reinarão sobre a terra. Então ele quer que a gente exerça a função de liderança no nosso país, na nossa cidade, no lugar onde você estiver. Onde você está, você exerce a função de rei. Mas é um rei para amar, não um rei para dominar. Ele muda aquela função dos reis lá de Israel no Antigo Testamento e traz o que Jesus fez. É reino de amor, reino de luz. É a nossa função como reis nessa terra. E para encerrar, Apocalipse 12, verso 10 e 11 diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, Jesus, irmãos, ele cumpriu tudo plenamente no Antigo Testamento. Tudo que nós estudamos até aqui de Antigo Testamento, obrigada, Diana, ele cumpriu e nos deu. Ele quer que a gente reine sobre a terra. Ele quer que a gente exerça as funções de liderança sobre a terra. E que o Senhor derrame essa graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração e vamos